Alexandre Henrique. Irei iniciar a aula 4 do curso de História Geral. Ainda iremos continuar com o assunto Antiguidade Oriental, mas agora a gente vai estudar os povos hebreus, os fenícios e os persas. Então, vamos começar agora com os hebreus. A Palestina e os hebreus. Usualmente, chamamos de Palestina a região situada na costa oriental do Mediterrâneo, delimitada ao noroeste pela Síria, ao norte da Fenícia e ao sudoeste pelo deserto da Arábia. Foi nessa região que se desenvolveu a civilização dos hebreus. Acredita-se que as tribos hebraicas, compostas por pastores nômades, alcançaram a Palestina por volta de 2000 a.C., após um longo deslocamento, provavelmente iniciado nas vizinhas da cidade de Ur, na Caldeia. Antes da chegada dos hebreus, a Palestina era situada por vários povos semitas. No litoral mediterrâneo estavam filisteus e canuneus, que deram à região a sua denominação Canaã, ou Terra dos Canunes. No sul tinha amalecitas, e ao leste e norte edomitas, moabitas e arameus, ativos comerciantes que na época do Império Persa transformaram sua língua, o aramaico, no idioma oficial de toda a região entre Eufrates e o Egito. Foi também o aramaico a principal língua falada na Palestina até o século I d.C. A própria designação hebreu provém do aramaico e significa povo do outro lado do rio, dado que denuncia sua origem mesopotâmica e seu caráter migrante antes do estabelecimento na Palestina. Em termos geográficos, a Palestina apresenta diferenças bem definidas. Na região formada pelo Vale do Rio Jordão, havia uma relativa abundância de terras férteis, favoráveis à agricultura, enquanto o restante era montanhoso e inóspito, ocupado por grupos nômades dedicados ao pastoreio. Um traço significativo da civilização hebraica é a intensa ligação entre a religião e as realizações materiais. Vale frisar que a principal fonte de estudo da história hebraica é o Antigo Testamento, no qual as narrativas históricas vêm acompanhadas por determinações morais e éticas e estabelecem os princípios jurídicos e religiosos. Com isso, história e religião confundem-se, ao ponto de os grandes personagens históricos hebreus assumirem sempre um caráter sagrado e sobrenatural. Aí a gente consegue ver a foto de Moisés e as tábuas da lei, os mandamentos cristãos, os mandamentos da cultura hebraica. A religião foi o mais importante elemento da unidade para o povo hebreu. Então, assim como a gente estudou no Egito, no Império Babilônico, junto com os assírios, a religião está muito bem definida, né, em cada horizonte. Mas o povo hebreu se diferencia porque é uma religião monoteísta, em que acreditem em Moisés, filho de Davi, ou ao contrário, Moisés depois vem Davi. Então, todos esses estados se desenvolviam com uma mentalidade totalmente fundida à religião. Então, as suas ações eram fundamentalizadas em questões religiosas. Isso é bastante interessante. A Era dos Patriarcas, de 2000 a.C. a 1200 a.C. A ocupação da Palestina pelos hebreus foi marcada por intensas lutas, das quais saíram vitoriosos contra os demais povos semitas que habitavam na região. A partir daí, os hebreus organizavam em grupos familiares patriarcais seminômades sob a liderança dos chefes denominados patriarcais. Na narração bíblica, o primeiro patriarca foi Abraão, que receberá de Jeová e Yahvé a promessa de uma terra de leite e mel, para assim seus descendentes. O grande elemento dessa narrativa é o fato de os hebreus começavam a lançar as bases de uma religião monoteísta que viria a diferenciá-los dos demais povos e serviria como elemento decisivo para a sua unidade. Como eu estava comentando aqui. Ainda segundo a Bíblia, após a morte de Abraão, os hebreus foram liderados por seu filho, Isaac, e em seguida pelo seu filho, o filho de Isaac, Jacó. Jacó teria tido 12 descendentes, fundadores das 12 tribos de Israel. Jacó é Israel.
Então não se tem certeza das razões que levaram grande parte dos hebreus a deixarem a Palestina em direção ao Egito, a partir de 1800 a.C. É possível que tenha sido uma conjunção de fatores como os ataques estrangeiros, cações de terras férteis e mesmo a política dos faraós egípcios de atrair os hebreus para a região do delta do Nilo, com o objetivo de usá-las como uma barreira contra invasores. Os hebreus permaneceram durante longo tempo no Egito. Acredita-se que, no princípio, o fato de serem povos oriundos da Mesopotâmia, cujo desenvolvimento cultural era superior ao egípcio, possibilitou uma certa regalia vivendo diretamente associada ao Estado. Entretanto, o nacionalismo egípcio, que floresceu no novo império, reduziu os hebreus a uma brutal opressão, tornando-os escravos. A reação à escravidão acabou provocando sua fuga, o êxodo por volta de 1250 a.C. É interessante observar que, ao longo do período de permanência no Egito, os hebreus reforçaram traços próprios de sua cultura de modo a preservar sua unidade. O monoteísmo foi um desses aspectos fortalecidos, ampliado ainda pela influência da reforma religiosa de Amofis IV. Não por acaso, todo o episódio do Êxodo tem uma forte conotação religiosa. Segundo o Antigo Testamento, foi durante essa travessia que Moisés, líder do povo hebreu, recebeu a tábua dos 12 mandamentos, decálogo e a confirmação de Yahvé de que os hebreus eram um povo escolhido, que deveriam receber a terra prometida, mas que preceitos religiosos das tábuas da lei instituíam uma ordenação jurídica que ampliou a união do povo hebreu. Então, a questão do monoteísmo foi bastante presente junto com os grandes líderes da religião, portanto do povo hebreu, que unificaram ainda mais a noção de um povo escolhido pelo Deus Yahvé. Esse povo escolhido tinha, portanto, uma soma de valores unificadores, o que tornava esse grupo bastante forte. E aí a cultura dele chegou até hoje. Brasil, nossa cultura é movida pela cultura, ou melhor, pela ordenação jurídica cristã hebraica. Cristã hebraica romana. Então, houve todo esse processo em que os hebreus estavam na Palestina, depois eles foram para o Egito, se tornaram escravos e teve o processo de êxodo voltando para a Palestina. Esse era vários pastores, os chefes de casa, os chefes das tribos, formada principalmente por patriarcais, por pais. Então se tornou um modelo político religioso que se firmou no espaço hebraico. Mas houve a era dos juízes, de 1200 a 1010 a.C. Durante os 2 séculos, os hebreus lutaram para se reinstalar na Palestina, especialmente contra os filisteus e os cananeus, que possuíam carros de guerra e armas de fogo. As necessidades bélicas impuseram uma maior unidade às tribos hebraicas, que passaram a ser lideradas por chefes guerreiros denominados juízes. Os mais significativos, sempre de acordo com a fonte bíblica, foram Josué, que tomou a cidade de Jericó, Gedeão, Sansão, que liderou a vitória contra os filisteus, e Samuel, que procurou acabar com as divergências tribais, buscando impor uma unidade nacional. Então, esses nomes são todos hebraicos e todos bastante conhecidos na nossa cultura religiosa aqui no Brasil. Josué, Gedeão, Sansão. Então a gente tem uma origem, características, portanto, em origens hebraicas. Então teve a era dos juízes, que foram principalmente chefes militares, chefes guerreiros para voltar à Palestina contra
os filisteus e cananeus. E agora vem a era dos reis, de 1010 a.C. até 587 a.C. A unidade nacional dos hebreus acabou sendo forjada em bases frágeis pela imposição de uma monarquia despótica e hereditária, necessária para conseguir a conquista da Palestina. Saul, o primeiro rei, foi incapaz de submeter os filisteus, sofrendo grande derrota. Seu sucessor Davi, Davi tem relação com Moisés, sim. Davi derrotou os inimigos, ampliou os territórios sob seu domínio e conquistou Jerusalém, onde estabeleceu a capital do reino, organizado em um estado burocrático, dotado de um exército permanente. O estado hebreu viveu seu auge no reino de Salomão. O rei beneficiou-se de um período de paz que valorizou a posição geográfica da Palestina, ponto de passagem das rotas comerciais que ligavam o Egito à Mesopotâmia. A atividade comercial floresceu e o reino viveu uma época de opulência e grandiosidade, expressa pela construção de numerosas obras públicas, como o Templo de Jerusalém. Pesados impostos e o trabalho compulsório da população mais pobre nas grandes obras públicas geraram um descontentamento que acirrou a disputa entre as tribos pela sucessão de Salomão. Em 926 a.C. ocorreu o cisma hebraico, divisão. Roboão, o sucessor legítimo, apoiado por apenas duas tribos, constituiu o reino de Judá, com a capital em Jerusalém. Jeroboão, outro filho de Salomão, reuniu as 10 tribos do norte no reino de Israel, com capital em Samaria. Então, na era dos reis, houve uma dicotomia, uma cisma, uma divisão hebraica, em que constituiu o reino de Judá com Jerusalém e o reino de Israel com suas 10 tribos ao norte. Então aqui está a foto de tudo, a Palestina. Então aqui está a Síria, aqui está Judá, Jerusalém e o resto aqui, na Galileia, os 12 reinos do norte, Israel. Israel aqui no norte. Tudo aqui é Israel. Rei de Israel. Norte e o sul com o rei de Judá, Roboão. Não constitui o reino de Judá, reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Israel, mais urbanizado e mercantil, abandonou paulatinamente o monoteísmo, adotando antigos cultos locais, enquanto as tribos se miscigenavam com a população da região. Foi destruído em 700 por Sargão da Assíria. O reino de Judá, mais agrícola e pastoril, foi conquistado por Nabucodonosor em 587 a.C., sendo a população deportada para a Babilônia, onde permaneceu escravizada por muitos séculos, o cativeiro da Babilônia. Do estado dependente à diáspora. Em 522, Ciro, rei da Pérsia, tomada a Babilônia, e os hebreus receberam a permissão para voltar à Palestina, onde estabeleceram um estado dependente do Império Persa. Como ficavam situados nos territórios do antigo tribo de Judá, os habitantes desse estado passaram a ser chamados a partir de então de judeus. Foram seguidamente subjugados pelos macedônios e pelos romanos, sendo sua crista monoteísta responsável por várias infrutíferas rebeliões. Durante as últimas décadas, em 70 d.C., a cidade de Jerusalém foi inteiramente destruída pelo imperador Tito e os judeus obrigados a ser dispensados pelo mundo, diáspora. Então, com o império o rei persa tomando o império da Babilônia, porque o segundo império da Babilônia vem depois do império assírio, os persas deu a liberdade para o povo hebreu e voltaram para a Judéia, onde tinha no sul a sua base de pastorizar as terras. Então o povo ficou característico como cônjuge dos judeus, e os macedônios e os romanos, depois de um tempo, não aceitavam a religião monoteísta dos judeus e foram destruídos, foram, portanto, perseguidos por esse rei, e os judeus tiveram que fugir ao redor do mundo. Por isso que tem judeu em todo lugar do mundo, porque houve uma diáspora. A gente tem que falar da economia, sociedade e culturas hebraicas, e depois a gente vai entrar nos fenícios,
persas e terminal. Então, a economia, sociedade e cultura hebraica. Como vimos, o período que se seguiu à ocupação da Palestina pelos hebreus foi de economia predominantemente agrícola e pastoril. No Vale do Jordão, os principais gêneros agrícolas eram a oliva, a uva e toda uma sorte de cereais. Ao lado disso, uma intensa atividade pastoril era realizada nas áreas montanhosas. A estrutura tribal de posse da terra cedeu ao lugar propriedade privada a partir da constituição do reino hebreu. A terra passou a estar concentrada nas mãos de uma aristocracia ligada ao Estado. Camponeses, pastores e uma pequena parcela de escravos estavam submetidos a essa aristocracia por meio de uma série de tributos, incluindo parte da produção, trabalho compulsório e serviço militar. Durante o reinado de Salomão, uma intensa atividade comercial desenvolveu-se na Palestina, gerando uma camada rica de comerciantes, os quais detinham a mesma condição social que a camada de funcionários e burocratas reais. Acima desse havia uma elite de aristocratas, sacerdotes, rabinos e a família real. Conforme já visto, toda a formação cultural do povo hebreu está diretamente condicionada à religião. Foi ela o grande elemento de unidade entre os hebreus, permitindo que eles mantivessem sua coesão ao longo dos séculos, mesmo em condições altamente diversas com dominação estrangeira, lutas pela terra ou perseguições no Egito. É fundamental ressaltar que a religião hebraica foi determinante para a formação do cristianismo, o qual extrai o judaísmo seus principais formadores. Então, o processo hebraico, o processo de formação de Israel vem da Antiguidade Oriental. E a gente pode ver que ele está diretamente ligado à composição estamental religiosa, assim como todos os outros, mas a diferença principal é o monoteísmo, a unificação de um Deus só em um povo unificado em um Deus só, com todo o seu amparato jurídico, o seu ordenamento jurídico, para que esse povo consiga vencer, ou melhor, vencer os obstáculos, as adversidades. Então sempre se mantiveram juntos, e o que deu até hoje é o nosso cristianismo, que veio com todo o seu amparo no judaísmo, na civilização hebraica. Outro povo da Palestina, isso já mais ao norte, ao norte da Palestina, existe os fenícios. A estreita faixa de terra situada logo ao sul da Palestina começou a ser ocupada por povos de origem semita por volta de 3000 a.C. Trata-se de um território estreito, delimitado pelas montanhas e pelo rio Oronte, e diretamente voltada para o Mediterrâneo. Seu solo é pobre e esse fato, aliado à configuração geográfica da região, praticamente determinou a ligação dos fenícios, nome dados ao povo semitas que ali estabeleceram com o mar. A agricultura, base de atividade entre os povos do Antigo Oriente, cedeu lugar ao comércio, à pesca e o rico artesanato, voltado à comercialização com os povos vizinhos. Aproveitamento de sua precoce familiarizada com o mar, a existência de vastas florestas de cerdos, madeiras excelentes para a construção naval e os bons portos naturais, os fenícios voltaram-se definitivamente para a atividade marítima comercial, passando a cultivar apenas vinhas e oliveiras, cultura nada exigente quanto à fertilidade de solo. Em seu comércio, passaram a exportar vinho e azeite, objetos de cerâmica, metal e vidro colorido, produzidos em larga escala, especialmente o corante de purpura, obtido de um molusco comum em um litoral, o murex, que permitia o tingimento indelével dos tecidos desde os tons de rosa até roxo. O corante de purpura foi durante toda a antiguidade uma das mercadorias mais caras e procuradas, chegando a ser sinônimo de titularidade real. O próprio termo fenício deriva da palavra grega usada para designar a cor purpúrea. Não se limitando à exportação de suas próprias mercadorias, os fenícios tornaram-se também intermediários, comercializando e transportando as mais diversas mercadorias provenientes de todo o mundo mediterrâneo, estabelecendo assim um perjúdice de civilização comercial. A intensa atividade fenícia fez deles
dos principais navegantes e comerciantes da antiguidade, desenvolvendo técnicas navais e conhecimentos geográficos que só foram recuperados no início dos tempos. Organização política e evolução histórica. Diferentemente dos demais povos da antiguidade oriental, os fenícios jamais constituíram um estado unificado, baseando sua organização política em estado-estados. As condições geográficas com relevo muito acidental de pouca extensão contínua de terras agricultáveis levaram ao isolamento das populações e sua concentração em povos dispersos do litoral aos portos naturais. Isso que a Fenícia nunca se constituísse um estado unificado, mas se desenvolvesse a partir de cidades-estados independentes, sendo que as principais eram Urgat, Aradus, Trípoli, Biblos, Sidom e Tiro, todas as importantes centros manufatureiros e comerciais na passagem do terceiro para o segundo milênio a.C. Nessas cidades, o governo era exercido por um rei ou por um colegiado de anciões ou sufetas. Sua elite compunha-se de mercadores, armadores, sacerdotes e principalmente de artesãos livres, sendo a escravidão pouco significativa. A fim de maximizar os benefícios da sua atividade marítima comercial, as cidades fenícias procederam à sistemática fundação de feitorias, pontos de apoio localizados no litoral das regiões com as quais se comercializavam para facilitar o esgotamento de mercadorias vindas do interior. Essas feitorias se estenderam por todo o Mediterrâneo, alcançando inclusive as costas dos atuais Marrocos e Espanha. Uma dessas feitorias deu origem à cidade de Cartago, no litoral da atual Tunísia, se transformando no mais sérvio rival de Roma pelo controle do Mediterrâneo Ocidental no século III a.C. Lá isso aqui é a Tunísia, é lá no Mediterrâneo. Olha o que ela fez. A Fenícia aqui, ó, ela foi pra cá, ó. Cartago lá aqui no Mediterrâneo, no norte da África. A principal guerra que teve com a Sicília aqui no Império Romano. Então, eles tiveram sua estrutura econômica voltada principalmente para o mar, em que existia o comércio com o artesanato, suas produções bastante diferente desse contexto social aqui na Grécia, aqui na União Ibérica, aqui no sul da Itália e no norte da África. Então a colonização fenícia foi bastante grande. Norte da África, chegou até a União Ibérica, as ilhas do Mar Mediterrâneo, só não entrou na colonização grega. Aspectos culturais. As grandes realizações culturais fenícias foram determinadas diretamente por suas necessidades econômicas. As necessidades impostas pela navegação, por exemplo, impulsionaram para o desenvolvimento da matemática e da astronomia. Da mesma forma, o principal legado cultural fenício, a criação de um alfabeto fonético com 22 letras, derivou da necessidade de uma escrita mais simples, acessível a todos, de modo a facilitar as transações comerciais. Adotado e aprimorado pelos gregos, foi matriz de atual escrita. De modo do nome da cidade de Bíblios, derivam os termos da Bíblia, livro e biblioteca. A religião fenícia foi politeísta, com divindades que eram identificadas com as forças da natureza como Baal, o deus Sol, ou que garantiam a fecundidade da terra como Astarteia, representada pela lua. Apesar de ter sido essencialmente navegadores, os fenícios não cultuaram deuses marítimos, relevando também em si as primitivas origens agrárias comuns aos povos semitas. Os persas. Vamos falar dos persas e depois a gente termina. Os persas, a religião hoje conhecida como Planalto Iraniano, e os caras estão aqui, ó. Planalto do Irã. Está situado a leste da Mesopotâmia e compreende áreas montanhosas e desérticas em boa parte dela. Mesmo as áreas agrícolas apresentam baixa fertilidade, obrigando a realização de complexas obras de irrigação para que a agricultura seja possível ali. Mesmo assim, a partir de 6.000 a.C., essa região começou a ser alvo de levas migrantes de povos arianos ou indo-europeus, em um processo de ocupação que se estendeu até por volta de 2000 a.C. Já no século 8 a.C., essas tribos indo-europeias haviam se organizado em pequenos estados monárquicos rivais, que se digladiavam mutuamente. Entre esses se destaca o reino dos Medos, ao sul do Mar Cáspio, e o reino dos persas, a leste do Golfo Pérsico. O reino do Médio ou dos Medos parece ter tido sua organização anterior à dos persas. Com efeito, houve um momento em que os Medos exerceram hegemonia na região, chegando a estender seus domínios pela Mesopotâmia e mesmo participando da destruição do Império Assírio. Tentando
Entretanto, declinaram durante o século VI a.C. e a fundação de disputas militares e a função de disputas militares da ascensão dos persas até então seus aliados. Foi Ciro o primeiro rei dos persas que conquistou o reino da Média, provocando a unificação política dos povos do Planalto iraniano e dando a origem do reino da Pérsia em 550 a.C. O Império Persa, 550 a.C. a 330 a.C. Com Ciro I, iniciou-se a dinastia Aquemênida, que seguindo um rápido expansionismo territorial, fez a civilização Medo-Pérsia construir um enorme império que, pela primeira vez, unificou politicamente toda a área abrangida pela Antiguidade Oriental. Quando ocorreu a morte de Ciro I, o Império Persa já se estendia dos atuais Paquistão e Afeganistão a leste até o litoral dos mares Negros e Mediterrâneo a oeste. Seu filho sucessor, Cambises, o expandiu até o Egito, o qual conquistou em 525 a.C. na Batalha de Pelusa. O auge do Império ocorreu no reinado de Dário I, a quem coube organizar a administração desse vastíssimo território. A tradição política de Ciro I de integrar a elite dos povos submetidos a e respeitar as diferenças religiosas e culturais locais foi mantida por Dário I com excelentes resultados. O império foi dividido em 20 províncias denominadas sapátrias, que eram submetidas a uma tributação diferenciada e comandado por uma sapatra governador, este nem sempre de origem medo-persa. Em seguida, em cada sapatra foram estacionadas tropas sob a autoridade exclusiva do imperador. Foi criado um eficiente sistema de correio e uma rede de estradas ligando as capitais imperiais, Susa, Persópolis e Passagrada, as províncias. Funcionários especiais chamados de olhos e ouvidos do rei percorriam regularmente o império para inteirar-se das queixas dos governantes e governados. A primeira unidade monetária internacional confiável e de uso recorrente de toda a região, o Dárico de ouro, foi cunhada, o que contribuiu para a crescente prosperidade do império. Sob o governo de Dário I, também se iniciou a tentativa de submeter completamente as cidades gregas da Jônia, litoral atual da Turquia, origem das guerras médicas que impôs as cidades-estados gregas ao Império Persa. Ao longo do conflito, durante o qual Xerxes I fracassou em seu intento de conquistar a Grécia e cujo resultado final foi a derrota persa, proporcionando o enfraquecimento e a progressiva desintegração do império, facilitando a total conquista greco-macedônica de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, em 330 a.C. Aspectos socioculturais. Então aqui a gente consegue ver o tamanho do império. Olha isso. Ele começou aqui, no Irã. Ele invadiu toda a Palestina, chegou no Egito, Rio Nilo, foi até a Macedônia. Aqui é a Turquia, Constantinopla. No leste, Afeganistão, Irã, Paquistão. Então, toda essa região foi do Império de Xerxes I e tentou invadir a região grega e perdeu para Atenas e Esparta. O domínio medo-persa sobre a Mesopotâmia, Egito, Palestina e Fenícia não provocou alterações nas estruturas socioeconômicas dessas regiões. Suas elites foram, via de regra, incorporadas à camada dominante persa, composta pelo imperador e sua família e por altos burocratas, comandantes militares e sacerdotes. A massa de população do império continuou sujeita à corvéria real. Um trabalho gratuito, pagamento de tributos prestado ao Estado e aos seus representantes, trabalhando nos sistemas de regadio e nas grandiosas obras públicas, e ainda era ordenado com pesada tributação. Culturalmente, os persas desenvolveram a escultura, da qual sobressaíam os baixos relevos, e a arquitetura do feitio monumental, a exemplo dos palácios reais de Susa e Persépolis. Foram também famosos os paisiridases e jardins murados com fontes e luxuriante vegetação que contrasta com a aridez da paisagem desértica que os rodeava. Deram origem à palavra paraíso. A escrita cuneiforme originária da Mesopotâmia foi transformada em escrita oficial do Império, sendo utilizada nas regiões administrativas, políticas e religiosas. O mais original legado medo-persa foi religioso, professavam uma religião dualista, onde o deus do bem, Hammurabi Mazda, ou Amurus Mazada, opunha-se ao deus do mal, Ahriman,
O culto a Zoroaster, denominado Mazdeísmo, prescindia de templos e era liderado por sacerdotes, denominados magos, os quais cabia preservar o fogo sagrado aceso nos altos montes, pois ele era representante divino. Acreditavam também na vida após a morte, na existência de um paraíso para os bons e de um inferno para os pecadores, na vida de Messias que salvaria os justos. Os fundamentos de tal crença estavam no livro sagrado Avesta, escrito pelo lendário Zoroastro ou Zaratustra, que deu à religião persa também a denominação de Zoratrismo. O dualismo persa teve inegável influência tanto sobre o judaísmo quanto sobre o cristianismo e o islamismo. Aqui estão as questões, eu vou deixar vocês fazerem. Boa sorte, deixa o like, compartilha e até a próxima.